Queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra que o autor Lucas registrou no livro de Atos, né? E o livro de Atos, Lucas registra os primeiros feitos dos apóstolos, os primeiros passos da igreja primitiva. E a Bíblia vai dizer que logo após os discípulos permanecerem em Jerusalém, receberem o Espírito Santo, a Bíblia fala que se difundiu o Evangelho. E eles começaram a pregar o Evangelho. Logo, um dos primeiros relatos, nós podemos ver, logo no início, ali no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Pedro e João, eles vão até o templo para fazer oração à tarde, e eles encontram ali um paralítico que há 40 anos era levado até a porta do templo para que pedisse esmola. E a Bíblia vai dizer que Pedro e João, incomodado com o pedido daquele homem, eles dizem para ele: olha, nós não temos uma oferta, nós não temos uma esmola, nós não temos coisas materiais para lhe ofertar, mas aquilo que nós temos, isso nós iremos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia vai dizer que aquele paralítico, ele começou a soltar, ele começou a andar, ele começou a pular. E todos que estavam ali viam aquela maravilha que o Senhor havia feito na vida daquele paralítico. Mas a Bíblia vai dizer que houve um grande tumulto. Muitas pessoas começaram a falar, a perguntar: será que esses homens, quem são eles que estão fazendo tais sinais e maravilhas? E isso causou um tumulto muito grande em Jerusalém. Isso causou um tumulto muito grande entre os judeus. E a Bíblia vai dizer que por causa desse alvoroço, a Bíblia diz que os capitães da guarda do templo, juntamente com os saduceus e os sacerdotes, pegaram Pedro e levaram até a prisão. Prenderam Pedro. E a Bíblia vai dizer que Pedro, ele fica preso durante a noite, mas no outro dia, ao ser interrogado, não havendo nenhum mal, não havendo nenhuma prova criminal para que ele pudesse ficar preso, eles disseram para ele: olha, nós iremos te soltar. Você não vai ficar preso, mas, por favor, não fale mais no nome desse Jesus. Não pregue mais esta palavra. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, ele continuou pregando esta palavra. Pedro continuou testificando das maravilhas que o Senhor estava fazendo. E nós podemos observar que lá no capítulo 5 e o versículo 14, nós podemos ver que muitos sinais e maravilhas se faziam no meio do povo. A igreja começou a crescer e crescia os feitos do Senhor e as maravilhas do Senhor no meio da igreja. Nós podemos ver no versículo 14 do capítulo 5 que diz assim: olha, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes era isso acrescentado. E ainda o texto continua dizendo assim, que muitas pessoas que estavam doentes eram levadas até os apóstolos para que eles orassem, e o Senhor curava, e o Senhor realizava maravilhas. E aí nós podemos ver ao passo que a igreja crescia também a perseguição, crescia também aqueles que eram contra o evangelho, que não queria que a obra crescesse, que não queria que a igreja fosse avante. Mas a Bíblia vai dizer que por causa desse crescimento, por causa dessa coragem dos apóstolos de testificar, de pregar o evangelho, a Bíblia vai dizer que por causa de
todo esse alvoroço que causava por causa dos milagres que eles realizavam através de Jesus. Os líderes judaicos daquela época, movidos de grande inveja, levam novamente os apóstolos para a prisão. E lá no capítulo 5 a gente vai observar que Pedro está preso, mas desta vez a Bíblia vai dizer que durante a noite, quando ele estava no cárcere, a Bíblia diz que o anjo do Senhor entrou no cárcere, abriu a porta do cárcere e disse para Pedro: vai e testifica daquilo que o Senhor tem feito. Vai e testifique, não pare de falar no nome de Jesus. Não pare de testificar das maravilhas do Senhor. Não pare de pregar o Jesus ressurreto, aquele que você testemunhou, que morreu, mas que um dia ressuscitou. E a Bíblia diz assim, que quando no outro dia foram buscar aqueles homens na prisão para ser ouvido na sinagoga, a Bíblia vai dizer que os homens falaram assim: olha, eles não estão lá. E tem uma coisa, a prisão ela está fechada. Olha, irmãos, que maravilha. Olha que poder de Deus. Olha como o Senhor estava com aqueles discípulos. Olha como que o Senhor estava ali no início da igreja primitiva, testificando e operando milagres. Como assim? Alguém que está preso sai da prisão e a prisão continua fechada. Mas foi isso que o Senhor fez. Aleluia. Mas aqueles homens foram levados para ser interrogados. Foi buscado lá no templo. Falaram com ele: olha, eles não estão na cadeia. Eles estão lá no templo testificando. Estão lá no meio da multidão falando dos feitos de Jesus. E muitas pessoas, a Bíblia vai dizer, nós podemos observar em Atos, que muitas pessoas aceitavam o Evangelho. Muitas pessoas viam aquilo e falavam: não, eu me rendo ao Evangelho desse Jesus que ressuscitou. E a Bíblia vai dizer assim, que quando eles são levados até o sacerdote para ser ouvido. E aí, houve uma discussão muito grande. Porque os discípulos estavam agariando a confiança do povo. Muitos seguiam e gostavam de ouvir a palavra que era falada através de Pedro, através de João. E a Bíblia fala assim, que aqueles homens tiveram uma discussão entre eles mesmos, entre os próprios saduceus. Houve uma discussão, porque o que nós vamos alegar para deixar esses homens presos? O que nós vamos fazer? Não há crime contra esses homens. E a Bíblia vai dizer assim, que eles falaram entre si: olha, se esses homens, eles realmente tivessem vindo a um Deus verdadeiro, não vai adiantar nós lutarmos contra eles. Porque surgiram muitos movimentos aí e se acabaram. Então não vai adiantar nós lutarmos contra eles. Mas agora nós podemos deixar, porque se realmente esses homens estão pregando o nome de Deus, nós não conseguiremos parar eles. E a Bíblia vai dizer que realmente eles não conseguiram parar aqueles homens. Porque não havia acusação para que os prendesse. Então eles resolveram açoitá-los e soltá-los. E dizer: não pregue mais nesse nome. E uma coisa interessante que a Bíblia deixa registrado é que aqueles homens, após serem açoitados, ter o corpo machucado, açoite romano, cortava a pele, deixava feridas. E a Bíblia vai dizer que eles glorificavam a Deus, eles exaltavam a Deus, eles estavam felizes porque eles estavam sendo açoitados pelo nome de Jesus, por testificarem do nome de Jesus. Olha que maravilha e olha que exemplo maravilhoso para nós, que às vezes evitamos o sofrimento, que às vezes nós queremos rejeitar as lições que às vezes o Senhor quer nos dar, e nós estamos sempre
rejeitando o sofrimento, mas aqui a Bíblia vai dizer que eles estavam felizes por ser perseguidos por causa do nome de Jesus. Ou seja, a perseguição não foi suficiente para parar os primeiros cristãos, para parar o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer assim que muitos foram perseguidos naquela época. Nós podemos ver Estevão, que foi apedrejado. Estevão, a Bíblia fala que ele falava com tão veemência, e ele era tão cheio do Espírito Santo como quando pregavam, que as pessoas não queriam ouvir, elas resistiam e saíam de perto de Estevão. Mas a Bíblia diz assim, que aqueles homens daquela época, judeus, pegaram e apedrejaram Estevão. E a Bíblia fala assim, que Estevão, ele não havia tristeza no seu rosto, não havia um semblante abatido enquanto ele estava sendo apedrejado por pregar a palavra de Deus, por testemunhar do Evangelho de Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele faz uma oração. Ele fala assim, olha, Senhor, perdoa esses homens, perdoa. Irmãos, quem é de nós que diante da tribulação, que diante da perseguição, que diante da calúnia, que diante da adversidade, olhamos, nós temos a capacidade de olhar para o nosso inimigo e dizer, Deus, perdoa, porque ele não sabe o que faz. É só realmente alguém que está cheio do Espírito Santo. É somente alguém que tem uma intimidade com o Senhor, que tem a capacidade de lançar tais palavras diante do seu algoz, diante do seu inimigo. E a Bíblia vai dizer assim, que o Evangelho crescia, a palavra de Deus crescia. O Evangelho se espalhou pelas regiões circunvizinhas, justamente cumprindo aquilo que o Senhor Jesus falou quando ele subiu aos céus. Ele disse que vocês deveriam testemunhar em Jerusalém, não só em Jerusalém, mas em Samaria, cidades circunvizinhas e até os confins da terra. E assim o Evangelho foi se espalhando. Nós podemos ver que Filipe, ele vai para Samaria, prega a palavra de Deus em Samaria. Muitos ali se convertem ao Senhor, como é o caso da irmã Lida, como é o caso da irmã Dorcas, na cidade de Lida. Aquela costureira que muito havia agregado para os irmãos, mas a Bíblia fala que ela morreu. Então, Pedro, ali, orando ao Senhor, faz com que aquela mulher volte à vida novamente. Nós podemos também observar que Cornélio, toda a sua família também que se converte ao Senhor. E muitos sinais e muitas maravilhas eram feitos naquele tempo, porque o Senhor estava abençoando a igreja que crescia. Mesmo em meio à perseguição, meio em meio às dificuldades, o Senhor estava auxiliando a igreja. O Senhor estava com a igreja. E o texto que nós lemos no capítulo 12 vai dizer que ali, capítulo 12 vai dizer que ali, em Jerusalém, a Bíblia cita que, na ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. A Bíblia vai dizer assim, que esse Herodes, ele havia prendido Tiago, um dos apóstolos do Senhor, irmão de João, porque a Bíblia cita que havia 2 Tiagos, discípulos de Jesus. Esse Tiago aqui era o Tiago, irmão do João, conhecido como Tiago Justo. E a Bíblia vai dizer que Herodes, ele reinava ele governava sobre uma certa província, mas se nós estudarmos história, nós vamos observar que Roma dominava o mundo naquela época. Então,
Herodes governava sob a tutela de Roma. Mas os judeus, eles não apreciavam os romanos, porque Israel desejava um rei, esperava um rei que dissipasse os impérios daquela época, e nessa época o Império Romano, e se constituísse rei. Esperava que Jesus fosse um rei. Mas Jesus veio, morreu, trouxe uma decepção para os judeus. Então, os judeus não apreciavam os romanos, apesar de estar ali sendo governado por romanos. Mas Herodes, ele prestava o serviço a Roma. E ele não queria desagradar os judeus, mas precisava de ser submisso a Roma. Então a Bíblia fala assim que ele agradou aos judeus, mandando matar Tiago à espada. Ele estava buscando uma popularização, ou seja, ele estava buscando ali agradar aos judeus, sendo popular, né? Eu estou aqui sob o domínio de Roma, mas eu também vou agradar a vocês, o povo. Então a Bíblia fala que ele mandou prender a Tiago e o matou. E os judeus ficaram felizes com isso. Aumentou a popularidade de Herodes. E ele, vendo que tal situação agradara aos judeus, ele pede também que prenda Pedro. E foi o texto que nós lemos. E a Bíblia diz assim que Pedro é preso na época da Páscoa. A Páscoa durava mais ou menos 7 dias de festa. A Bíblia não é clara ao dizer qual o dia que ele foi preso, se é o primeiro, o segundo ou o terceiro. O certo é que na Páscoa era uma festa, né, como nós vimos na palavra do Senhor. E não era costume matar uma pessoa naquela época. Então ele prende Pedro com a intenção de matá-lo após a Páscoa. Então Pedro é preso. E a Bíblia fala assim, que ele ia ser levado a julgamento e após o julgamento ele seria morto. Enquanto Pedro está preso, a Bíblia diz que a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então Pedro está na prisão, esperando o julgamento e a morte, e a igreja está em oração incessante a Deus pela vida de Pedro. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que os irmãos se ajuntaram na casa da irmã Maria e eles oravam intensamente a Deus, sem saber o desenrolar da situação. Talvez os irmãos que estavam reunidos na casa da irmã Maria orando, eles não sabiam nem o que pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor para livrar Pedro da prisão, para livrar Pedro da mão de Herodes, para fazer um milagre. Eles não sabiam o que orar, mas estavam ali orando e buscando ao Senhor coletivamente. E algo interessante é que na primeira vez que eu disse que o Pedro foi preso, ele foi colocado num cárcere comum, e a Bíblia diz que o anjo tirou ele. Agora, quando Pedro é preso novamente, dobraram a guarda de Pedro. Porque a Bíblia vai dizer aqui que 4 soldados estavam ali para guardar Pedro. 4 soldados. E se nós olharmos como era a prisão romana, nós vamos observar. E a Bíblia ela vai deixar nós entendermos isso. Um soldado de um lado e um soldado de outro. Cada soldado com uma algema amarrado à mão do preso. Ou seja, Pedro tinha um soldado desse lado com a mão na algema
e a mão no braço de Pedro. Do outro lado, a mesma coisa. E havia também 2 soldados na porta, fora 2 guardas que ele havia para passar antes de chegar até a prisão. Ou seja, era impossível a fuga. Era impossível alguém fugir dessa cadeia. Qualquer movimento que Pedro fizesse era notado pelos soldados que estavam ali ligados a ele através de uma algema. Então, nós podemos observar que era impossível que Pedro fugisse da prisão. Mas a Bíblia vai dizer que a igreja estava continuamente orando por Pedro. Eu não sei quantos dias a igreja coletivamente orou para Pedro, mas a Bíblia vai dizer que uma noite antes de Pedro ser levado até Herodes para ser ouvido e ser executado, uma noite anterior, é como se amanhã ele fosse a julgamento, e nesta noite, a Bíblia vai dizer assim que na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados preso com 2 algemas. E sentinelas montava a guarda à entrada do cárcere. Mas repentinamente apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. E o anjo tocou no lado de Pedro e disse: acorda, levanta-te. Então as algemas caíram do punho de Pedro. E o anjo lhe disse: vista, calça e levante. Põe a capa. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Então passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e este se abriu sozinho. E tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Aleluia. Pedro preso sobre escolta armada, não tinha nenhum escape de fuga, mas a Bíblia diz que enquanto a igreja orava, o Senhor envia um anjo lá na cadeia, lá na prisão, e tira Pedro de lá com poder e grande glória. E Pedro, então, quando o anjo alarga em uma rua, ele vai até a casa da irmã Maria, onde os irmãos oravam, e bate lá na porta. E vem uma moça chamada Rode, quando entende que é Pedro que está do lado de fora, ela empolgada volta e avisa os irmãos: Pedro está lá fora. Os irmãos: não acredito, não é Pedro, não é ele, não, ele está preso sobre escolta armada. Mas ela falou: não, é Pedro sim. Então os irmãos correm até a porta, vê que é Pedro, abre a porta e fala: oh glória, Deus ouviu a nossa oração. Deus ouviu o nosso clamor. E Pedro, a Bíblia diz que Pedro testemunhou aquilo que havia ocorrido com ele. Fala: eu estava dormindo, de repente eu vi uma luz no cárcere, e o anjo veio e disse para mim: levanta e sai, pega a capa, calça a sandália e vamos embora. E os irmãos glorificaram a Deus pelo feito que o Senhor havia fazido no meio daquele tempo. Oh, bendito seja o nome do Senhor, que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor. E o que nós podemos tirar de proveito para nós, diante desse texto ao qual nós lemos nesta noite, é que Deus, Ele ouve as nossas orações. É que Deus, quando nós ajuntamos, quando as irmãs se juntam coletivamente no chamado círculo de oração, as irmãs estão em oração coletiva por uma causa, buscando ao Senhor. Quando alguém fala: irmãs, ora por mim, ora por aquela causa.
Irmãs, às vezes nós não damos o devido valor à oração coletiva, mas eu gostaria de dizer, baseado nesse texto, de que o Senhor, Ele ouve as nossas orações. E Ele trabalha pelas nossas causas. E Ele é poderoso para fazer o impossível. Nós podemos observar através desse texto. Deus é poderoso para fazer o impossível. Enquanto Pedro está preso, as irmãs, os irmãos estão intercedendo a Deus, estão buscando a Deus, estão clamando a Deus, sem saber o que poderia acontecer, mas estão ali firmes num propósito, orando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Irmãos, isso é um exemplo para nós. É para fortalecer a nossa fé. Nós temos que orar. Nós precisamos de orar. Às vezes nós não temos tanto desprendimento para orar, para dobrar os nossos joelhos e falar com Deus, mas isso é necessário, porque Deus, Ele atende as nossas orações. Deus, Ele atende o nosso clamor. Deus atende o clamor da igreja. E o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso para cumprir os seus propósitos. Quando nós temos uma vida aplicada à oração, quando nós estamos em constante oração, o Senhor, Ele ouve e restaura, faz maravilhas, realiza milagres. O Senhor é maravilhoso e o Senhor é aquele que conhece e sabe a necessidade do seu povo. Quantas das vezes nós, como igreja, nós ficamos preocupados com certas situações. E é claro que nós não vivemos uma época como a igreja primitiva. Nós não temos os mesmos problemas, as mesmas questões, ou quem sabe as mesmas perseguições que a igreja primitiva teve. Ao longo do tempo, os nossos desafios mudaram. Ao longo do tempo, a questão da perseguição, ela mudou. Mas como a igreja de Jesus, ainda nós temos os nossos desafios nessa terra. Nós temos as nossas batalhas, como igreja de Jesus, nós temos as nossas batalhas. E eu falo de uma batalha em se tratando de uma igreja no sentido coletivo, mas também individualmente. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas que nós enfrentamos diariamente na nossa casa, com a nossa família, no nosso emprego, no nosso dia a dia. Nós temos as nossas dificuldades, mas nós só iremos vencer todas essas dificuldades, tanto em sentido coletivo da igreja como individualmente, através da oração, através da conversa com Deus. E nesta noite eu gostaria de pedir e de animá-los para que não desanime diante da oração. A igreja de Jesus, ela sobreviveu através da oração. E nós vivemos em uma época que talvez nós venhamos perdendo esse bem tão precioso que é dobrar os nossos joelhos e orar. Talvez nós temos dificuldade de dobrar os nossos joelhos e ficar 40 minutos falando com o Senhor. Mas é aí que está o segredo da vida do crente. É dobrar os nossos joelhos e deixar a nossa lágrima cair. Às vezes nós queremos lutar com as nossas próprias forças. Nós queremos lutar com o nosso braço. Mas o Senhor, nesta noite, está nos ensinando que quando nós estivermos enfrentando diversidade, nós temos que dobrar o nosso joelho e falar com Ele.
Nós temos que entrar diante dele através da oração. A oração é a solução para as causas perdidas. A oração, ela dá norte para quando nós estamos sem saber o que nós vamos fazer. A oração é aquela que nos mostra aquela decisão que nós precisamos tomar. A oração, ela abre um caminho para que nós venhamos passar. Então, Igreja de Jesus, nós precisamos de orar. Nós precisamos de clamar a Deus. Nós não podemos desistir da nossa caminhada de oração, porque é a oração que nos leva até a Deus. É a oração que abre portas, é a oração que realiza o impossível nas nossas vidas, é a oração que faz com que a Igreja de Jesus ela permaneça até hoje. É a oração. Se nós olharmos os nossos antepassados, os nossos pais na fé, eles levaram a igreja através da oração, e nós não podemos desanimar. A oração é a chave da vitória. Então, irmãos, persista na oração, não desanime, continue orando, porque o Senhor é aquele que ouve a nossa oração. Que Deus abençoe esta igreja. Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha ouvir a oração do pastor, como ele disse aqui. Vamos orar para que Deus levante pessoa para nos ajudar. E Deus é poderoso para fazer isso. Deus é maravilhoso, porque esta obra não é de homem. Esta obra é do Senhor. Que o Senhor abençoe a igreja nesta noite. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.